Abra sua Bíblia aí nesse endereço, Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós vamos ler até o versículo 20. Então diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões? E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando pela mão o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita. Como é o nome da rua? E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Disse, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo na sinagoga pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Querido, então você percebeu que o texto narra a conversão de Paulo, até então conhecido como Saulo de Tarso. Esse fato aconteceu nas proximidades de Damasco. Damasco é a cidade mais antiga existente, até hoje, é a capital da Síria. E o texto narra então que Saulo estava se dirigindo a Damasco a fim de prender os que eles chamavam os do caminho, como era conhecido aí, diziam que era uma seita chamada os do caminho, que eram os cristãos. Mas diz o texto que antes dele chegar a Damasco, próximo de Damasco, um resplendor do céu veio sobre ele e que ele caiu no chão. Interessante que alguns dizem que Paulo caiu do cavalo, né? Nenhuma versão você vai encontrar tem nada de cavalo. Supõe-se
que era o meio de transporte, né? Mais usado na época, que assim o seja. Mas o fato é que ele foi jogado no chão, e de repente ele, todo atônito, com medo, não sabia o que estava acontecendo, e ele ouve Jesus dizer para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele podia estar dizendo: não estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo aqueles, né, que pregam aí o Evangelho. Mas querido, quem persegue um crente, persegue Jesus. E aí Paulo responde: quem é, Senhor? Ele: eu sou Jesus que você está perseguindo. O que eu quero que eu te faça? Vai, levanta, entra lá na cidade, depois pode deixar que daqui para frente eu vou conduzir a situação. E a Bíblia diz que Paulo levantou-se, não enxergava nada, totalmente cego, foi guiado pelos seus companheiros e foi até a cidade. Muito bem, Jesus então chama Ananias, um discípulo que morava naquela cidade, e pediu que ele fosse à rua chamada Direita, na casa de um homem chamado Judas, para encontrar Saulo. Querido, esse é o único endereço que você encontra na Bíblia: Rua Direita. Então eu vou ficar com o título dessa noite. Põe para nós aí, fala para mim. Está em número, Rua Direita. Querido, nesse endereço acontece um evento que mudou a história do cristianismo. E eu queria convidá-lo, evidentemente sem sair do seu lugar, sem você sair da sua casa, mas com a sua imaginação e com o seu coração, fazer uma visita comigo nesse endereço, nessa casa, na Rua Direita sem número, para contemplar aquela situação, aquele episódio, e ver o que é que Deus tem para falar comigo e com você nessa noite. Nesse endereço, querido, algumas cabeças foram mudadas. A primeira cabeça que foi mudada foi a cabeça de Saulo, de perseguidor do Evangelho, a ser perseguido por causa do Evangelho, de ódio pelos cristãos, para amá-los com todo ardor, de um imponente e orgulhoso fariseu para um humilde servo do Senhor Jesus. A cabeça de Paulo foi mudada ali, mas também a cabeça de Ananias também foi mudada ali. Ananias não gostava de Saulo, acho que ninguém gostava, mas ele recebe uma ordem de Jesus para ir até Saulo, e ele foi. E eu acho algo lindo e belo, que quando Ananias entra na casa de Judas para encontrar Saulo, ao invés de ele se dirigir e falar, olhar para Saulo e falar: ilustríssimo senhor, doutor, fariseu Saulo de Tarso, ele disse: irmão Saulo. Gente, isso é lindo demais. Irmão Saulo. Ou seja, Deus muda a cabeça de Ananias e não permite que haja rixa entre eles. Querido, a conversão, a nossa conversão, ao nos convertermos ao Senhor Jesus Cristo, na nossa consciência, nós temos que ter essa consciência de que a partir de então nós somos irmãos. E não pode haver rixa, não pode haver ódio, não pode haver indiferença entre os irmãos. Então a nossa visita nessa noite à Rua Direita vai nos mostrar que a vida cristã consiste em relacionamento, ou seja, nós dependemos um dos outros. Às vezes você ouve alguém arrogantemente falar: não precisa. Precisa sim, querido. Todos nós precisamos. Como eu falei, Saulo, ele não conhecia Ananias, mas precisava dele para orar por si. Ananias temia Saulo, mas era plano de Deus que ele fosse até lá e pusesse as mãos sobre Saulo, para que ele voltasse a ver e para que ele recebesse o Espírito Santo.
para ajudar a Saulo. Ananias podia não gostar de Saulo, mas ele foi chamado para interceder por ele. Nós não podemos guardar rancor, querido, uns pelos outros. E deixa eu te falar uma coisa, coloca no seu coração, propõe no seu coração, orar por aquela pessoa que você não gosta. Lamentavelmente, mas às vezes até na igreja, não sei porquê, você não gosta. Ah, pastor, mas eu não vou com a cara dele. Paciência, tem tanta gente que não vai com a sua também. Ou você acha que todo mundo vai com a sua cara? E aí a partir do verso 10, então, diz que Ananias, o Senhor chama Ananias e diz: eis-me aqui. O Senhor levanta, vai à rua direita, pergunta na casa de Judas, por um homem chamado Saulo de Tarso, pois eis que ele está orando. Queridos, isso aqui já tocou tanto o meu coração. Paulo, a partir do momento que ele tem aquela luz do céu, toca nele a ponto de cegá-lo, ali Paulo já passou pelo processo da conversão. Tanto é verdade que quando Jesus fala para ele, Saulo, Saulo pergunta: quem é, Senhor? Ou então, ele poderia dizer: quem é você? Mas me chama a atenção essa expressão, eis que ele está orando. Pergunta por um tal de Saulo de Tarso. Ah, querido, eu já falei isso aqui algumas vezes. Que bom, que lindo seria se de repente alguém chegasse na minha casa e falasse: eu queria falar com o pastor Joel. Eu disse: agora ele está orando. Eu queria falar com o Vinícius. Vinícius agora está orando. Queria falar com Jonas. Jonas está orando. Isso me faz lembrar um fato verídico, evidentemente, que certa vez o presidente da Coreia ligou para o Po Yang-shu, e a secretária atendeu e disse: eu quero falar com o pastor Po. Ele disse assim: ele não pode atender o senhor. Como não pode, minha filha? Você não entendeu direito. Não, é o presidente. Ele disse: ele não pode atender o senhor, ele está orando. Ué, mas entra lá no gabinete lá, diga que o presidente quer falar com ele. Ele não vai atender o senhor, estou falando. Não tem ordem para interrompê-lo. Passado um tempo depois, ele disse: mas eu liguei para você. E falou assim: me perdoe, mas eu estava falando com alguém muito mais importante do que o senhor. E eu não podia deixá-lo esperando. E aí então o Senhor Jesus pede que Ananias vá até lá. E quando o Senhor Jesus fala assim: Ananias, vai até a casa de Judas, pergunta por um tal de Saulo de Tarso. Na hora Ananias fala: Senhor, espera aí, o senhor está falando sério? Olha, eu ouvi dizer que esse homem... Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Esse ouvir dizer, é terrível isso. Corre por aí um boato: eu ouvi dizer que esse irmão é isso. Aquela irmã, dizem isso. Aquele pastor, olha, fala por aí que isso assim. O filho de fulano, Gente, esse ouvir dizer já destruiu a vida de muitas pessoas. Ouvi dizer. Tem um boato aí. Andam dizendo. Isso já fechou portas, querido. Isso já fechou oportunidades. Isso já destruiu o casamento. Isso já destruiu o noivado. Isso já jogou o nome de muita gente na lama. Eu ouvi dizer. Cuidado com isso. Ananias, eu tenho uma missão para você.
Sim, Senhor, mas eu ouvi falar, Ananias, eu não te chamei você para o ministério da queixa, não te chamei você para o ministério de dedo duro, não te chamei você para o ministério da acusação, eu te chamei você para o ministério da intercessão. Querido, Deus não chamou a mim e a você, Deus não chamou ninguém para o ministério de acusação, de apontar dedo, nada. Deus chamou a mim e a você para abençoar, para interceder uns pelos outros. Aleluia. Ananias, eu tenho um plano para a vida de Saulo, e esse plano começa com você. Você vai abençoar a vida de Saulo. Querido, que maravilha isso. E eu e você sabemos o grande missionário que esse homem se tornou, o grande apóstolo dos gentios, grande vulto do cristianismo, talvez o maior vulto do cristianismo. Mas lá atrás, houve um Ananias que orou por ele. E eu fico pensando, querido, como deve ter sido gratificante, como deve ter sido um gozo inefável para Ananias, ao ver o ministério de Paulo, o ministério que Paulo desenvolvia, saber que ele foi, que orou, intercedendo por ele, impondo as mãos sobre a vida de Saulo. Ah, querido, como é bom quando nós vemos pessoas convertidas, rendidas aos pés do Senhor, pessoas que eu e você orávamos por ela. Sabe, eu tenho muita alegria, muito gozo nesses anos de pastorado, porque esse dia eu tive fazendo a conta, mais de 10 pastores passaram pelo meu ministério, pelo meu pastoreio, e que eu os conduzia a seminário, e hoje vejo alguns deles realizando grande ministério. Não tem preço que paga isso, é gratificante. E quando eles me abraçam e dizem, meu pastor, eu sou grato a Deus pela sua vida. Eu tenho um que quando encontra comigo só falta me carregar no colo, mas abraça, beija. Glória a Deus por isso, querido. Glória a Deus por isso. Então, queridos, uma visita à rua direita vai nos ensinar que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Olhando para esse episódio, nós vamos ver isso. Havia um propósito de Deus na vida de Saulo. O verso 15 diz, quando ele fala para Ananias, Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome a todos os gentios, reis, aos reis e também dos filhos de Israel. Havia também um propósito na vida de Ananias. Verso 17, e Ananias entrou na casa impondo-lhe as mãos, ou seja, era propósito de Deus para que Ananias fosse a pessoa responsável para impor as mãos sobre Paulo. Havia um propósito também, sabe para quem? Para Judas, o dono da casa, versículo 11, diz aí, olha, disse o Senhor, levanta, vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas, por um homem chamado Saulo de Tarso. Olha só, Judas cedeu a sua casa para esse encontro. Eu fico pensando, de repente alguém chegar e falar assim, ô Judas, dá para você esconder aí um homem chamado Saulo de Tarso? Talvez a resposta dele fosse, Deus me livre, na minha casa jamais. Mas ele atendeu os propósitos de Deus. Era plano de Deus que a casa de Judas servisse de ponto de encontro entre Ananias e Paulo. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Sua casa tem servido de ponto de encontro para que as pessoas possam conhecer e ouvir de Deus, para que elas ouçam o plano de Deus, para que as diferenças se desfaçam. Sua casa tem sido isso? Lá se ora, lá se intercede, lá se intercede pelos pecadores.
Às vezes a nossa casa, querido, tem se tornado um ponto de encontro para tantas outras coisas. Para namoro, fofoca, outros tipos de encontro. Para falar de negócios, ou até para diversão. E muitas vezes, menos para falar do amor de Deus e proclamar a salvação de Jesus. As pessoas entram lá, ouvem de tudo. Ouve fofoca, ouve de futebol, ouve de novela, ouve de Big Brother, toda, menos de Deus. Será que tem crente que assiste Big Brother? Tem não, né? Se é crente, não assiste, ou de uma coisa ou outra. Pelo amor de Deus, né? Querido, aparentemente, a entrada de Judas aqui nesse texto era algo tão simples, tão insignificante, cedendo a sua casa. Lendo o texto, às vezes quase passa até meio que despercebido esse detalhe, mas como ele foi importante. Sabe, às vezes você não aparece, às vezes você não prega, você não canta, você não toca, você não faz algo, digamos assim, que está na vitrine. Mas querido, muitas vezes o que você faz para Deus é algo muito importante para o reino de Deus. Você que ajuda no ministério das crianças, você que ajuda no berçário, você que ajuda na limpeza do santuário, você que ajuda na sonoplastia, você que é um intercessor, seja qual for o que você faz, querido, tudo isso é importante para Deus, tudo isso para Deus tem um grande valor. Tanto é verdade que a palavra de Deus diz que o nosso trabalho, seja ele qual for, não é vão no Senhor. Assim que eu me converti, um tempo depois, converteu-se um senhorzinho lá na Igreja Batista do Ibis, que foi a igreja que eu me converti. E ele chegou para o pastor e falou: pastor, eu queria trabalhar, queria fazer alguma coisa, mas eu não sei fazer nada, a única coisa que eu sei é ser porteiro. O pastor disse: você vai ser porteiro então. O que nós chamamos de ministério de introdução, né? Gente, aquele homem fazia um trabalho como ninguém de introdução. Então, querido, nunca pense que o que você faz para Deus é insignificante, não. Deus está olhando e você é tão recompensado quanto aquele que faz, aos olhos humanos, uma obra muito maior. Então esse evento aqui, querido, mostra para nós que no plano de Deus, Ananias era importante para Saulo, Judas era importante para os dois, Ananias e Saulo, e todos importantes para Deus. É bom que nos lembremos disso, é bom que nós não nos esqueçamos disso. Lembra lá em Êxodo, quando narra a batalha do povo de Deus contra os amalequitas, diz o texto que Moisés ficava no alto do monte enquanto Josué lutava lá embaixo. Moisés estendia as mãos, o povo vencia. Só que chegou um ponto que Moisés, apesar da idade, não aguentava. Arão se colocou debaixo de um ombro e Hur do outro. E assim as mãos de Moisés continuavam estendidas. Querido, nós precisamos uns dos outros na obra do Senhor. Se você soubesse o quanto eu careço e necessito da sua ajuda, eu faço o máximo para que eu também possa ser o melhor para você, porque é assim que tem que ser, porque nós somos dependentes um dos outros. Então vamos ao final. A partir do capítulo 9 de Atos, então, o cristianismo acelera, ele então alastra pelo mundo.
Mas foi nessa casa, na rua direita, que tudo começou. Foi nessa casa que Deus mudou pessoas, que Deus mudou cabeças, que Deus levantou pessoas. Foi nessa casa que o cristianismo começou a mudar o mundo. E cada um entrou com a sua parte. Então agora que você visitou comigo, agora que você foi na rua direita comigo nessa noite, então deixa Deus mudar a sua cabeça também. Deixa Deus mostrar para você qual é o plano que Ele tem para a sua vida. Talvez a sua cabeça, talvez alguma coisa precisa ser mudada, talvez alguma postura, alguma atitude precisa ser mudada. Paulo ficou cego por 3 dias. Mas quando Ananias impõe as mãos, a Bíblia diz lá no versículo 18, se me falha a memória aqui, as escamas, verso 18, as escamas lhe caíram dos olhos, lhe caíram como que umas escamas, e ele recuperou a sua visão. Peça a Deus para tirar as escamas do seu olho, aquelas escamas que têm impedido você de ver as belezas de Deus, de enxergar o plano de Deus e ver o que Deus tem para a sua vida. Diga: Senhor, que caia todas as escamas dos meus olhos, para que eu tenha nitidez de enxergar os teus propósitos para a minha vida. Como é o título da mensagem? Não esqueça desse endereço não, tá bom? Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Você pode ficar em pé para a gente orar? Deus querido, nosso Pai, obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por pessoas, por exemplos que pela providência do Teu Espírito, ó Pai, ficou registrado nesse livro santo. Como a vida, meu Deus e meu Pai, de Saulo, de Tarso, nosso amado e querido Paulo, pela vida de Judas, pela vida de Ananias, e tantos outros, ó Pai, que quando lemos, ó Senhor, traz para nós, ó Pai, tantas lições, tantos exemplos. Senhor, que haja em nós, ó Pai, essa consciência, Senhor, de que somos irmãos, que necessitamos um dos outros e que precisamos, ó Pai, sermos abençoados e abençoadores um dos outros, ó Pai. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Deus, que o Teu Espírito, ó Pai, possa fazer cair dos nossos olhos, ó Pai, as escamas e tudo aquilo que impede, ó Pai, de enxergarmos, ó Pai, os Teus propósitos, os Teus planos, a Tua vontade para a vida de cada um de nós, Senhor. Obrigado, Deus, por cada coração que esteve aqui. Obrigado por aqueles que estiveram, ó Pai, ao alcance da voz e da imagem, aqueles que futuramente vão, meu Deus e meu Pai, ter acesso a essa palavra. Que também sejam, meu Pai, sejam alcançados e suas cabeças, suas mentes, corações sejam mudados, assim como foi na vida de Ananias, na vida de Paulo, na vida de tantos outros, Senhor. Leva-nos em paz, dá-nos uma noite abençoada, é o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus nos abençoe.